Então, olha só, se a gente começar a pensar que cada coisa tem uma função nessa história, é muito louco, porque nesse sentido, dá para a gente pensar até pelas coisas mais difíceis, até pelos traumas mais doloridos. Então, porque olha só, quando você olha assim, não tem como. Dentro, quando você vai para esse lugar da sua história, você vai olhar para essa vida desse jeito, é uma visão que ela é que nem outro dia que a gente falou aqui, a gente falou da história do patinho feio, né? Que é aquela história assim, você olha para ela como se fosse um quadro inteiro. Se você dá conta de olhar para ela como um quadro inteiro, meu Deus, aí é muito louco. Porque aquele contraste faz sentido, aquela suavidade faz sentido, aquela força, aquela alegria, até aquela melancolia, tudo faz sentido. Certo? Então você teve a família que você teve, no contexto que você teve, com as dores que você teve, com as conquistas que você teve, e você fez escolhas em alguns momentos que simplesmente você não sabe nem por quê, mas você fez. Não é assim? Tem esse livro, eu gosto muito desse livro aqui, que eu falo muito nele, que chama O Código do Ser. Falei com o pessoal da mentoria no final de semana, foi super legal. Esse livro aqui, né, O Código do Ser, do James Hillman. James Hillman foi um importante psiquiatra, e ele tem uma versão muito interessante, né, sobre uma leitura muito interessante sobre essa questão dessa imagem única da singularidade de cada um, de cada pessoa, né, do que ela vem realizar aqui, e tem um fundamento em Platão, muito interessante, assim, quem puder quem já tiver lido, né, ou quem puder ler um pouco mais esse livro, é muito interessante mesmo. Então, quando você volta para trás, o que acontece? Você começa a olhar para essa sua vida, né, para a sua história, de uma forma diferente, peculiar. Olha só, vou contar uma história para vocês. Tem uma cantora, não sei se vocês conhecem, uma cantora chamada Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald foi, né, uma cantora de jazz. Ela foi se a gente, para quem não conhece, Ella Fitzgerald vai conhecer talvez um trio de divas de jazz, né, que eram muito conhecidas. Que a gente tinha então a Billie Holiday, Sarah Vaughan e Ella Fitzgerald. A gente tem essas divas assim que foram muito conhecidas mesmo, né, e exímias cantoras, cada uma muito singular à sua maneira, cada uma com muita identidade, muito interessante. Mas olha, por que eu estou falando aqui da Ella Fitzgerald e tudo mais, né? Uma super cantora de jazz e tal, legal. Mas o que aconteceu com ela? Olha que legal essa história. Ela foi fazer uma apresentação num show de calouros. Só que ela foi fazer uma apresentação no show de calouros e ela tinha ensaiado um número de dança. Quando ela chegou lá para dançar, a pessoa que estava lá na apresentação perguntou como era o nome dela, o que ela ia fazer. Ela falou, eu vim cantar. Ela não tinha preparado isso. E ela cantou, e ela foi um destaque, ganhou e tudo mais. Então, assim, olha que coisa curiosa que esses momentos, né? O que acontece nesses momentos da vida onde você, de repente, faz uma escolha que ela faz muito sentido e muda todo o destino. E muda tudo o que você achava que seria seu destino, né? Não é que muda todo o destino, parece que talvez ele já estivesse lá. Dizem. Então, isso aqui é muito interessante de observar, né? Essas coisas espontâneas. Então é o seguinte: quando você se distancia dessa imagem da sua vida, você consegue, muitas vezes, reconhecer a poesia. É importante você entender que existem várias formas de você olhar para isso. Algumas pessoas olham para isso de uma forma pesarosa, da dor, ou do ressentimento daquilo que foi maculado e tal, e aí você fala, puxa, fui tão oprimida nisso, foi tão negada a minha identidade, né? Foi tão tal, e aquilo é uma dor. Mas existem outras formas de você olhar para isso. Quando você olha, então, dessa outra forma, você consegue reconhecer que você está em todos os momentos, todos os momentos, todas essas facetas da vida, elas estão acontecendo simultaneamente, praticamente.